Em 3, 2, fala seus Batista do Fogo. Você é quem? Eu sou o João Marcon. Eu sou o João Arruda. E esse é o MJCast. Mais um. Mais um e de novo, E né? de novo. Pra quem? Pra glória de Deus. Ah, moleque, achei que você esquecia. Não vou disfarçar que o famigerado acabou Arthur. com a nossa Acabou com o início. Tadinho do Arthur. Hoje ele tá no comando de tudo hoje, né? Áudio, vídeo e bastidores aí nas stories. Não, o bicho é brabo, vai dar certo. Você tá feliz, Gil? Tô bom. Tá bom? É bonito? Bom, bonito, mais ou menos. Mais bom que bonito, Mais né? bom que bonito, Mas né? também. Estamos na maratona de gravações, né? A gente tinha mencionado. Ser um homem casado. Sou um homem agora. casado já, nesse momento. Na verdade, tá voltando quase, né? As nossas gravações. Mais um episódio, você já acabou o sabático. Já né? acabou o sabático. Tem mais um depois pra gravar, mas Deus tá fazendo sua obra. Tá feliz, Gil? Opa, demais. Só glória. Galera, eu quero agradecer você que chegou aqui pelo nosso convidado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, ó, já teve um convidado que talvez seja da sua igreja aqui, ó. Vai aparecer no card, que já esteve com a gente. Se você ainda não assistiu, assiste lá. Já se inscreve, compartilha esse episódio com mais alguém, faz o MJCast chegar mais longe. E ajuda a gente nessa empreitada. E faz o evangelho chegar mais longe, né? Com O MJCast é só um canal. E é o seguinte, no final do episódio a gente vai pensar numa hashtag para saber se você acompanhou até o fim, para você deixar nos comentários. O Arthurzeira hoje vai ajudar a gente a pensar, vai fazer a vez do Fiozeira, né? Que pensa nas hashtags, pra gente ver se você acompanha até o fim. Agradecer aos nossos patrocinadores, galera do Gente Boa. Se você vai fazer seu PG, grupo de crescimento, quer que seja, reunião, ajuntamento de crente ou não crente, pede seu salgado no Gente Boa que vai ser bênção. Comeu, converteu. Comeu, converteu. Óleo Se ungido. tiver com o espírito ruim, já cai duro. Já no cai chão. duro. O Neto já vai lá interceder por você na sua O óleo residência. ungido. O óleo é ungido. Aquele cheiro de. Como é que é o nome daquela planta que esqueci agora? Do quê? Que tem cheirinho de lavanda. Lavanda, né? Óleo. Vixe, imagina um pastel frito no lavanda, é bruto. Misericórdia. Rapaz, tem misericórdia. Agradecer a galera da Sanilogos, né, João? Se você quer fazer sua fachada, um retrofit aí da sua empresa, ó, tem uma igreja, quero fazer uma fachada nova, meu Ministério de Mídia desenvolveu um logo novo, eu quero fazer uma fachada nova. Pra quem que eles devem falar, João? Sanilogos. Sanilogos. Melhor lugar de Londrina pra Melhor fazer. empresa de comunicação visual de Londrina. Que aí, isso, Depois hein? das outras. Depois de todas as outras, né? E se você quer fazer um quadro em parceria com o Grilo, nosso grafiteiro crente, que já esteve aqui na igreja. Cara, grafiteiro crente. Pichou nossa geladeira. Pichou nossa geladeira. Vai estar aqui na descrição os contatos do Grilo e também da Logos Decor, né, João? Se quiser um quadro pra decorar sua casa, né? Papel de parede, letras em 3D, tudo. Logos Decor é o melhor lugar. É isso aí. Chega de merchan. Gil. Milton Neves na veia, né? É a escola Milton Neves de merchan. Chama então, João. A vinheta de milhões. Roda. Vinheta rodada, vamos apresentar o nosso convidado? Manda, tio. Posso apresentar? Porque Vai acho que que assim. o nome dele é meio diferente. Você Eu arrisca. sou ruim com o nome. Não, Péssimo. e mesmo se você estivesse convivendo com ele diariamente, talvez você erraria, né? Demora ali uns 3 meses, assim. Então pelo tá. menos. Então, diariamente, né? Diariamente. Então, como é característico do MJCast, aquela saudação calorosa, uma palma de salmas pra ele, Ednei Gasque. Obrigado. Pastor Ednei, seja muito bem-vindo, é um prazer Obrigado. ter você aqui. Se apresente brevemente pra galera, depois a gente entra na sua história, fala da família que tá aqui hoje, né? O homem veio bem acompanhado, né? Legal. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Marcon, Arruda. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ednei, sou casado com a Andréia, ela está me acompanhando hoje aqui. Tenho 2 filhos, o Davi e a Ana Beatriz. O Davi está realizando uma prova agora e a Aninha está nos junto. acompanhando com a gente aqui também. Que legal. Prazer estar com vocês. Prazer é Prazer nosso. é uma todo alegria, nosso. né, tio? Até a gente comentou, né? O Ednei é o segundo convidado da Batista Vila Nova, né? Que teve aqui. Se você não assistiu ainda, a gente passou o card no comecinho. O pastor Luciano, Sim. que é o pastor de jovens ali de vocês, né? Já esteve aqui Exato. com a gente e fez a ponte, né? Com o grande Ednei pra estar com a gente hoje. O seu outro filho, como que é o nome dele, perdão? Davi, Davi. Ele é mais novo ou mais velho? mais velho. Mais Ele velho. vai completar 18 anos e a Ana está com 16. Ele tá na prova, hoje Tá ele na tá prova. na prova. Ele tá Literalmente na prova. literalmente em prova. Vai dar tudo Ele certo. quer fazer o que da vida? Ele está se preparando para o vestibular de medicina. Rapaz. No último episódio a gente gravou com uma medicineira Ontem, aqui, né? né? Medicineira, né? Não é mole não, hein? Não vale não, mas vai dar tudo Eu certo. não passo na prova nem no exame de sangue eu tô passando. Né, Júlio? Imagina na prova de medicina. Mas o Davi não vai passar. Vamos começar do começo então, Ednei. Conta Bora. pra nós. A gente sempre pergunta aqui se o nosso convidado é nascido no berço El Shaddai, famoso berço cristão. Como que é a sua história aí de vida? É nascido nesse contexto evangélico ou não? Como que foi? Eu sou natural de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Sou de um berço cristão. Meus pais, né, já eram membros da Igreja Batista lá, a primeira Igreja Batista de Presidente Prudente. Uma igreja já
está perto de completar 100 anos, uma igreja quase centenária. E ali foi onde toda a minha história foi construída, né? Eu posso dizer que ali é onde o meu caráter, literalmente, ele foi forjado. É a igreja onde eu fui apresentado, a igreja onde eu vivi a minha experiência de conversão, onde fui batizado e é onde eu desenvolvi a minha vida ministerial de forma voluntária, né? Então eu tenho um carinho muito grande. Eu tive o privilégio de estar lá no último final de semana, pregando, né? Revendo o pessoal, então foi um tempo muito bom. A minha conversão se deu aos 12 anos de idade. 12 anos. Numa aula de escola bíblica dominical, né? Que era a estrutura que a gente tinha para a época, né? Falando aí da década de 80. E foi um momento muito interessante, que aquela coisa de quem filho de peixinho é, mas filho de crentinho não é crente, né? E eu entendi ali ainda garoto, né, o plano da salvação, o amor de Jesus pela minha vida e a necessidade que eu tinha de entregar o meu coração a Jesus, né, de recebê-lo como Salvador. Então eu vivi essa experiência, né, e já imediatamente comecei a me preparar para batismo e aí poder servir na vida da igreja. Então eu venho desse berço desde pequeno, berço cristão desde pequeno, mas tenho consciência de que a conversão se deu aos 12 anos. Aos 12 anos. É isso aí. E o ministério, assim, quando entrou na sua vida o primeiro ministério? Porque hoje você é pastor integral. Sim. E sempre foi um sonho? Ou você tinha algum outros projetos? Não, na verdade, após a minha conversão, eu vivi um tempo assim de uma imersão na palavra. Foi algo muito especial para mim, um tempo de muita leitura bíblica. E aos 14 anos eu tive minha primeira experiência de ministrar a palavra, de pregar, vamos dizer assim, né? Num culto de quarta-feira, o pastor na época, o pastor Isaías, me convidou, né? Eu já tinha passado pelo batismo. Lá em Prudente. Lá em Prudente, isso. E aí eu tive essa primeira experiência, né? Mas tudo começou através do ensino. Duas experiências que foram marcantes nesse início de caminhada foi o ensino. Eu comecei a dar aulas na escola bíblica dominical muito cedo, ainda na minha adolescência, e também experiências de evangelismo, principalmente evangelismo de rua, né, onde eu acompanhava jovens adultos que realizavam esse trabalho, e eu vivi literalmente um treinamento, um discipulado, ainda que na época a gente não usava essa expressão, mas hoje eu entendo claramente que aquilo foi uma experiência discipular, tanto na preparação para ser um professor, quanto no discipulado de rua. E eu tinha ali os jovens, né, que eram mais velhos do que eu olhava para eles, olhava a liderança, o ministério, e eu falei assim, poxa, se Deus me permitir, eu quero viver essa experiência, né? Então não teve nada musical, né? Porque na maioria dos pastores que vem aqui, normalmente é um músico frustrado que não deu certo. Não. Começou na bateria, né? Então nem interfone o senhor toca. Não, eu também servi na área da música. Não tem jeito. Eu servi. O combo, né? Eu servi, porque na verdade, na adolescência, lá na igreja, e eu venho de uma igreja que ela tem uma tradição de coral e tudo mais, eu vivi esse universo. Então, ainda muito novo, eu cantava junto com meu pai, por exemplo. Né? Eu cantava num coral de adultos, mesmo sendo um adolescente. A voz não deixa enganar, né? O pai é um baixo brabo, né? O pai convidou, né? Eu confesso que eu ia mais porque eu queria dirigir na hora de voltar para casa. O amor pela direção. O começo foi um pouco isso, mas depois gostei, porque era um pouco distante, né? Eu tinha 13, 14 anos e era um coral de adultos da igreja, né? Mas foi bom, né? Pude ter noção de música para cantar, então assim, sempre servi nessa área, servi no Ministério de Louvor, né? Comecei tocando contrabaixo, porque eu tinha feito algumas aulas de violão no início da adolescência, mas assim, meu conhecimento de musical é muito pouco, logo me tiraram o instrumento e falaram, vai cantando aí, né, que vai dar certo, né? Mas foi interessante, porque o ensino me ajudava nesse processo também de conduzir a igreja, de ministrar, né? Então, você tem que ter conteúdo, né? Exatamente. Aí eu entendi que realmente o instrumento não era o meu forte, mas estar à frente, tinha tranquilidade para me comunicar com a igreja, uma comunicação que era assertiva, que não extrapolava os limites, né, para a época e para a característica da igreja, né? Então foi muito bom. A gente chegou a gravar até um CDzinho na época de adolescência. O presente. Mas olha, eu nem tenho mais exemplar dele, mas foi uma experiência muito legal para o grupo na época. Éramos todos amadores,
né? E Deus nos deu um privilégio de viver essa experiência na área musical também. Que legal, então andou junto ali, a música com a palavra. Essa primeira pregação com 14 anos foi aquela que você prepara 2 horas e prega 15 segundos? Não, ou foi olha, eu não tive a... Eu fico pensando hoje, né? Poxa, eu precisava ter tido um mentor, né? Que pudesse falar assim para mim, cara, anota e guarda para o futuro, né? Então hoje eu não sei nem te dizer, Marcão, qual texto foi, o que foi, mas que foi rapidinho, foi. Com certeza foi. A primeira não tem jeito. Com certeza foi rápido, porque o culto em si já era 1 horinha ali, né? Se eu falei uns 10 minutos, foi muito, mas valeu, a experiência foi boa. Primeira vez, né? A experiência foi boa, exatamente. Mas dali para frente... já com 16, 17, 18 anos, aí eu já ministrava aula, 1 hora integral de aula, né? Aí com 18 anos foi o primeiro ano que eu assumi a liderança da juventude, tive o privilégio de liderar por 10 anos, foram 10 anos. Com 18 anos você já assumiu? Sim. Novão, hein? Sim. E era porque passava de um amigo para o outro, era de uma geração para outra, à medida que o pessoal ia... fazendo vestibular, mudava de cidade para estudar, ou casava, ou dava um passo para um outro ministério na vida da igreja, ia surgindo a oportunidade, e eu coloquei no meu coração na época que não era para dizer não. Né? Então, se indicava o meu nome para alguma coisa, eu falava sim para tudo, não tendo experiência, mas falava... É um perigo, mas é bom. Falava, e assim, a gente acabava realizando muitas tarefas. Hoje, com mais maturidade, eu entendo que não é o ideal, que o ideal é você delegar e atuar nos ministérios que você tem realmente as melhores habilidades e os dons espirituais para aquilo, né? Por exemplo, a música eu caminhei por muito tempo, mas não é uma área que eu tenho a habilidade, né? Mas, e houve um momento oportuno de me desvincular, né, desse ministério, né? Então, em Prudente foram 28 anos. Nossa. E aí, depois de lá, eu também vivi uma experiência em Cambé para depois estar na Vila Nova, em Londrina. Né? Legal. E como que foi, então? Mas lá em Prudente você já foi ordenado pastor, ou não? Não. A minha ordenação, ela é recente. O meu ministério pastoral integral, ele é recente. A minha ordenação foi em 2020. Ah, faz pouco tempo. Né? E eu tomei posse em 2023. Né? Na verdade, eu tenho uma carreira paralela, né? Eu sempre fui um membro voluntário. Entendi. Tanto em Prudente quanto em Cambé, e na própria Vila Nova eu servi como um membro voluntário. Eu trabalhei no ramo secular, trabalhei 25 anos numa instituição financeira em paralelo. Entendi. Então a minha construção profissional foi em paralelo à ministerial. Na juventude, lá por volta dos meus 17, 18 anos, foi o momento em que eu tive o entendimento do momento do chamado, né? Mas eu era muito novo, eu era muito inexperiente, eu estava na metade de um curso, do meu primeiro curso superior, eu fiz o curso de Direito, e naquele momento os meus pais disseram, olha, não é agora, você não vai abandonar tudo, você não vai largar tudo para fazer isso. Conclui o teu curso, continua trabalhando, e no futuro você volta a pensar nisso, né? E esse futuro, entre aquela conversa e o futuro, 20 anos se passaram. Né? Na verdade, isso foi aos 18 e só aos 38 anos, eu participando de um congresso com a minha esposa, que ali eu tive novamente o entendimento de que Deus me chamava para o ministério e eu precisava me capacitar para aquilo, né? Então, eu saí dali convicto de que eu deveria fazer o curso, a faculdade teológica. Né? Fiz a inscrição lá, eles tinham um stand lá nesse evento, eu já fiz a minha matrícula, fiz o vestibular para, então, cursar. Então, de 2015 a 2018 foi o período que eu fiz o curso. Teologia, fiz pela Fabapar, em Curitiba, né? Fiz o curso EAD. Foi nessa época que eu conheci o pastor Luciano. Nós até então não nos conhecíamos, mas nessa época eu ainda congregava em Cambé. Eu congreguei em Cambé até o final de 2016. Na Batista lá também? Na Batista em Cambé. Por que vocês saíram de Prudente para Cambé? Por profissional? Questão profissional mesmo. Isso. Na verdade, eu já havia sido transferido para Garça, uma cidade do interior de São Paulo. Fiquei 11 meses lá. E aí eu tive uma direção de Deus que eu deveria aceitar uma proposta de transferência para Cambé. Entendi. Aqui no Paraná. E aí foi quando Deus nos trouxe para o interior do Paraná. E aí eu estou aqui já há 18 anos. Há 18 anos. Faz bastante. Porque aqui eu rodei por muitas agências, né? Haviam muitas agências na região, então eu fui me consolidando aqui, e Deus, então... Né? O tempo provou que era para estar aqui. Né? E você trabalhava no banco? Eu trabalho em um banco, em uma agência bancária. 20 anos? 25. Rapaz. Tem saúde mental, né? Foram 25 anos. E esse período todo a minha esposa me acompanhou, porque a gente iniciou o nosso namoro
Foi bem na época que eu tinha poucos meses depois que eu tinha sido contratado, né? No banco. Isso. Entendi. Isso. Então, assim, a gente caminhou o período de namoro, noivado e a vida de casados, e ela me acompanhou nesse processo todo, né? Ela estranhou um pouco quando eu falei sobre o ministério, né? Ela falou assim, você nunca falou sobre isso comigo e tal. Do nada, parece que essa ideia de pastor... Você que tá casando com um banqueiro. Mas, assim, é que a gente realmente não conversava sobre isso, né? Mas depois ela foi entendendo e, assim, eu fui tendo várias confirmações, né, de Deus, né? Confirmação de pessoas, de amigos, de pastores e principalmente com confirmação de pessoas que eram fora do contexto eclesiástico. Acho que uma das confirmações mais fortes que Deus me deu foi quando eu comecei a comunicar com os colegas com quem eu trabalhava no mercado financeiro. E, para a glória de Deus, todos validaram essa transição profissional, né, de uma realidade para outra, né? Então, eu glorifico muito a Deus por isso, porque antes de ser um pastor ordenado, enfim, vocacionado, eu sou um discípulo de Jesus. Né? E eu precisava ter deixado marcas e um legado desse discipulado de Jesus na minha vida, no contexto por onde eu passei, e eu glorifico a Deus, porque todos assinaram embaixo, vamos dizer assim, né? Todos. Perceberam, então, que Sim. Testemunharam daquilo. Exato. Tem amigos que eu encontro recente, e eles nem sabiam que eu não estava mais no banco. Eu já não estou no banco já há quase 2 anos. Eles achavam que eu ainda estava, enfim, eu disse que não. E aí, o que você está fazendo? Eu falei assim, olha, eu estou pastoreando uma igreja. Né? E eles recebem essa notícia com alegria. Né? E o meu coração se alegra, eu me alegro, para a glória de Deus, mas eu me alegro porque é Deus confirmando o chamado dele, né, através de várias pessoas, né? Isso é muito bom. A família, os pais, enfim, todos confirmaram esse processo na minha vida. Legal. A gente sempre dá a ênfase no como você conheceu a esposa, né? Todo mundo que vem aqui, é verdade, a gente fala como conheceu. Então, se você quiser contar assim certinho, pra você não acabar igual ela hoje no sofá, conta certinho pra gente como foi esse processo. Desde o início, lá do namoro, né? Quando você percebeu ela ali, não sei se foi na igreja ou não. Não foi no prédio da igreja, mas foi numa atividade da igreja, né? Nós tínhamos... Nós não tínhamos célula na época, né? Mas a gente tinha o hábito de fazer o culto na casa de algum jovem, de alguma família, né? E a primeira vez que a Andréia esteve com o nosso grupo lá da juventude foi realmente num encontro assim. Nós estávamos na casa de uma jovem, num grupo bem grande, a gente devia estar nos 50, acho que na casa dela, uma galera. E ela já havia recusado muito o convite de uma amiga, que era da Assembleia de Deus. Olha só. E essa amiga a convidava para ir na Batista, apesar de ser na Assembleia de Deus. Coisas de Deus. Mas era porque na TV onde eles trabalhavam, havia um amigo em comum delas que era da Batista e morava próximo da Andréia, enfim. Então ela entendia que aquilo poderia facilitar a integração e o deslocamento dela, enfim. E depois de resistir muito, ela foi, né? Eu lembro que nesse culto, nessa reunião, elas chegaram ainda atrasadas, aí foi tenso para elas, Imagina, né? vergonha. Constrangimento, vergonha, aí ter que atravessar no meio da galera para arrumar um cantinho para sentar, enfim. E naquele dia a gente estava discutindo um tema sobre alegria versus felicidade. Eu lembro disso. E assim, a Andréia me chamou a atenção. A pregação primeiro ele não lembra. Mas o tema da primeiro encontro que isso eu lembro. A primeira pregação eu não lembro. Ponto, esperto. Isso aí ficou gravado, tanto para mim quanto para ela, né? E eu lembro que a gente estava dividindo o estudo, não era eu sozinho falando, era eu e mais alguns amigos, enfim, mas era um dos que estava conduzindo. Então me chamou a atenção. Ela entrou, já foi em câmera lenta. Parou tudo e tal, aí ficou olhando aquela coisa toda, enfim. E aí a gente foi acompanhando esse processo, né? Isso foi num sábado à noite, aí já no domingo ela já quis ir para o culto, né? Ela foi impactada ali por aquela experiência, pelas pessoas, pelo que viu, ouviu, e ela iniciou então o processo dela de conhecer o Evangelho, né? E assim, eu fico feliz em poder dizer que a Andréia é fruto de um trabalho, não só meu, mas de um trabalho conjunto, mas de um trabalho que eu faço parte, né? De evangelizar, de discipular, de conduzir a Cristo, né? E à medida que a gente foi percebendo essa confirmação no coração dela, eu também fui me aproximando no aspecto emocional, afetivo, enfim. Mas eu tinha aquele conceito assim, eu preciso ter a convicção de que essa moça tomou uma decisão por Cristo, porque isso é o mais importante para ela e para o futuro, pensando num relacionamento, né? Então isso a gente percebeu num acampamento que ela foi, né? Foi até uma brincadeira lá no acampamento, tinha
um balanço lá numa árvore bem grande que ficava bem no centro do acampamento, né? E eu lembro que um dia eu chamei ela pra gente balançar. E ela foi, mas ela tem um quezinho ali de que aquilo causa um mal-estar, né? Mal-estar, entendi. Né? E aí, beleza. E assim, por que a gente foi pra lá, né? Porque a gente brincou, eu era um dos líderes do acampamento, e a gente falou assim, ó, quem é namorado, alguma coisa, só pode sentar naquele balanço, que é pra todo mundo ver, que era pra todo mundo vigiar. Porque né? tá no meio Tá no meio da galera. Tá no meio da galera, exatamente. E aí foi no último dia, já tava pra terminar as atividades, aí eu convidei ela pra sentar ali no balanço, pra gente Quase balançar. o convite de namoro, né? Exatamente. Mas como foi essa frase? Vamos balançar? Vamos ali no balanço? Eu não lembro. Isso eu não lembro. Eu só lembro que aí depois Crente ela conta. diferente, Depois ela conta e, lógico, na hora eu não percebi, ela não me falou, ela tentava segurar com o pé pra não balançar. Pra não desmaiar. Pra ela não passar mal ali, pra dar bom, vamos dizer assim. Mas depois a gente teve uma conversa, passou esse retiro, passou o acampamento. Mas a galera já percebeu ali. Não, sim. Já não tinha jeito mais. Não, né? não tinha jeito mais. E quando ela te viu a primeira vez ali, ela também já sentiu algo? Com certeza. Não, com certeza. Que tem sempre a versão verdadeira. Não, mas com certeza. Não, tô brincando, não sei. Aí teria que fazer um podcast com ela depois, né? Já vamos marcar, hein? Não, mas eu acho que deu bom, sim. Deus conduziu ali o processo. Aí depois você falou que vocês conversaram. Isso, né? aí a gente teve uma conversa mais séria, né? E aí a conversa era, vamos namorar, mas vamos namorar para casar, não é por brincadeira, não é isso, né? A gente já tinha mais de 20 anos cada um, né? Os dois trabalhavam, né? Então a gente já tinha condições de levar a sério aquele processo, né? E foi o que a gente fez. Né? A gente namorou, aí ela decidiu fazer um curso superior, eu incentivei e foi uma alegria para ela, para nós, enfim. Então, enquanto ela fez o curso, foi o tempo que a gente foi construindo recursos financeiros, pensando em moradia, definindo datas, né? E seguindo a vida, né? Trabalhando, servindo a Deus. A gente sempre serviu muito juntos e servimos até hoje. Então, desde a época da juventude até agora, a gente caminha junto em várias atividades na vida da igreja, de todo e qualquer tipo, música, a refeição, atividade na rua, congressos, acampamentos, a gente sempre fez tudo junto, né, caminhando juntos. E aí, quando ela concluiu o curso, a gente se programou, concluiu o curso no final de um ano, no ano seguinte a gente já casou. Você já tinha concluído o seu curso? Já, o primeiro já. Sim. ADM, no caso, né? Não, eu fiz Direito. Direito, depois Teologia. Depois eu fiz a Teologia, exatamente. Então eu concluí o curso de Direito. Quando eu concluí, ela iniciou dela. Ela é formada em Nutrição. Ela fez o curso de Nutrição. A esposa do João. Minha esposa também. Imagina E a situação que ela tava. Cabo com a moral dela. Dá uma mão pra ela lá. Permite ela aplicar, né, o conhecimento. Né? Exatamente. E aí a gente casou, logo que ela terminou o curso, a gente casou e caminhamos. Ela não exerce, né? Infelizmente não foi possível, né? Ela exerceu durante 1 ano e meio, que foi o período que a gente esteve imprudente. O primeiro ano lá, quando eu fui para Garça, ela se esforçou também para exercer, mas aí veio a outra transferência e aí isso mudava muito a nossa rotina. E aí a intenção também era ter os filhos, né? Deus nos deu a graça de receber o Davi e a Ana, e a gente entendeu que ela tinha que estar com eles, né? E ela pôde dedicar todos os anos, principalmente os primeiros anos da vida deles com eles em casa. Então isso foi muito bom, foi muito importante. Então a gente foi sempre caminhando dentro das condições de tempo, recursos financeiros, espirituais que Deus nos deu, para poder investir na vida dos nossos filhos, né? Essa coisa do discipulado mesmo é uma coisa que a gente sempre fala em casa, a gente sempre viveu de forma informal, sem usar o título, e hoje, às vezes, de uma maneira mais formal. Fala, a gente vai viver uma experiência de discipulado, a gente vai fazer algo junto, né? Por exemplo, eu levei os meus filhos para um acampamento, que foi um acampamento que eu fui na minha juventude, entendeu? Então, situações que foram marcantes na minha vida, eu consegui proporcionar que eles vivessem. Certeza que a Ana não pode chegar perto de nenhum balanço. Nenhum balanço, proibido. Não, lá nem tem balanço. Lá nem tem balanço. Lá nem tem balanço. Então, a gente tem procurado proporcionar a eles algo que a gente viveu no passado. Eu sei que é um outro tempo, é uma outra geração. Hoje não se faz mais evangelismo de rua, como a gente fazia na época, enfim. Mas vira e mexe surge uma oportunidade. E aí eu levo a Ana comigo, eu levo o Davi comigo. Para viver a experiência. Para viver, exatamente. Mesmo que seja só nós três, mesmo
Teve um ano numa Copa, eu não lembro que Copa que foi, que a gente fez folheto para distribuir no semáforo e era só nós 3. Legal. Não era algo da igreja. Não foi uma programação da igreja. Foi algo que nós fizemos como família. A gente colocou a nossa camisetinha de verde e amarelo, uns minutinhos antes do jogo, a gente foi para o semáforo, panfletou um pouquinho e depois voltou para casa e assistiu o jogo. Então, atividades para construir memórias, né, no coração deles, para que eles também amem ao Senhor, amem a Jesus acima de todas as coisas, né, e possam construir a vida deles e família seguindo os passos de Jesus. Isso é muito bom para nós. Legal, diferente, né? Pegar só os filhos e fazer isso. Um movimento que não é todo mundo, né? É você ter essa intencionalidade, né? Sim, de fazer essas coisas para gerar memórias e também de semear ali na vida deles, né? Porque com certeza isso vai ficar para sempre, né? A palavra que você usou agora é uma palavra que a gente usa muito no tema do discipulado, né? Que é a intencionalidade. Então, hoje eu já tenho, de alguns anos, né, por ler sobre esse tema. Esse tema foi o tema que na época que eu fiz o meu TCC na faculdade, foi o tema que eu li, foi o tema que eu trabalhei. E eu tenho perseguido isso, né? E eu falo para Deus, eu quero perseguir o entendimento do discipulado e viver o discipulado não porque eu sou um pastor agora, mas é porque eu sou um discípulo de Jesus, né? E até enquanto a gente sempre conversa, eu e André, e o que nós vivemos no passado, lá em Prudente, na juventude, foram experiências de discipulado, mesmo não usando esse nome. Ele era individual, ele era num microgrupo, ele era num grupo maior. As mesas de lanche, cara, era discipulado puro, era vida na vida, e era a palavra também. Então eram as duas coisas ao mesmo tempo, enquanto a gente ia tomar um lanche num pós-culto. Né? Era o tempo que a gente tinha, né? Era a nossa célula. Hoje a gente fala de fazer a célula no café. A gente fazia a célula. Informal, mas acontecia da mesma forma. Exatamente, acontecia. Né? Porque aí tinha um papo aqui, um papo ali, uma situação aqui, uma situação ali. E as coisas caminhavam bem. Hoje a gente já pensa de uma forma diferente, com mais intencionalidade, com propósito. Aí você marca a agenda, você convida pessoas, né? E a gente se submete a esse processo também. Então ele é muito valoroso. Recentemente eu vivi, esse ano, com a minha filha, uma experiência de evangelismo, numa cidade que a gente tem um trabalho de revitalização e a gente fez juntos, por 40 minutos ali, mas a gente foi andando de casa em casa, batendo palma nas casas, conversando com as pessoas, orando com as pessoas. Então, não deixa de ser uma forma de você treinar, capacitar na prática. Com certeza. Né? E é muito legal, né? Essa experiência do evangelismo a gente vive no Projeto Lucas, a gente até fala, né? Parece que a gente vai bater na casa de alguém para poder, às vezes, entrar, se a pessoa permitir, né? E você pensa no seu dia a dia, imagina você fazer isso, sair batendo nas portas em Londrina. Parece que quando você tá movido com a intenção de fazer aquilo, é diferente, né? Sim. Você consegue ter uma ousadia ali, né? E a gente vai, assim, na perspectiva de quem vai abençoar. E acaba que quando termina o Projeto Lucas, a gente tá mais abençoado do que quem... Exatamente. Essa dinâmica do reino de Deus, ela é fantástica, né? Em todos os aspectos, né? Tudo que a gente se dispõe a servir no reino de Deus, em qualquer área da vida cristã, aquele que serve é sempre o mais abençoado, aquele que serve ele é sempre o que aprende mais, né? Desde que ele tenha o coração dele movido e com a motivação correta, né? Que é de adorar e servir ao Senhor. Se a motivação do coração é essa, indiscutivelmente quem prestou o serviço vai colher frutos para a glória de Deus e para a sua própria vida, né? Prosperidade e sucesso na perspectiva divina, a gente está pregando lá na igreja o livro de Josué. Prosperidade e sucesso ele está relacionado com força, coragem e obediência, né? Que a gente está falando de fé, de convicções espirituais e de obediência à palavra, né? Quando Deus disse para Josué que ele seria próspero e bem-sucedido, a condicional era: seja forte, corajoso e obedeça a minha palavra, não se aparte do livro da minha lei, nem para a direita, nem para a esquerda, enfim. Então, Deus não tem problema com prosperidade. Às vezes a gente tem porque a gente não entende, ou porque a prosperidade que a gente almeja não é a que Deus deseja. E aí a gente tem que entender a perspectiva de Deus. Se a gente entender a perspectiva de Deus, a gente vai entender que prosperidade e sucesso são bênçãos dele para a nossa vida. Eu acho que a gente, por tentar, né, não ir no caminho da famosa teologia da prosperidade, a gente acaba indo para o outro extremo, que é tipo tirar totalmente isso como se fosse uma maldição ou uma coisa ruim, né? Mas é o que você falou, trabalhar da forma correta, com o coração
correto, né? É totalmente de Deus, porque né? uma teologia errada, ela só te faz olhar um viés. É como se prosperidade só tivesse uma relação com o aspecto financeiro, e não é. Né? E isso pode ser uma das consequências que Deus pode te dar ou não. Sim. Isso não é uma regra, né? Porque Deus está falando de valores que são morais, que são caráter. Deus fala de caráter, Deus fala de vida moral, Deus fala de um coração santo. Então Deus fala de outros valores, né? Que eles sim vão reverberar nas áreas da vida, na área acadêmica, profissional, vida conjugal. Então você pode ter uma vida muito simples, mas ser muito satisfeito em Deus. E ser satisfeito em Deus é ser próspero nele, nele, na perspectiva dele. Né? E também, tipo, ele precisa a gente hoje precisa de velocidade para demonstrar prosperidade. Então, como a gente tem que ser transparente o tempo todo e tá mostrando o tempo todo que a gente tem o poder, que a gente venceu, né? A gente acaba entrando nesse processo que, para que Deus mandaria ser forte e corajoso se não for um processo lento e progressivo? Né? Sim, exatamente. Mas a gente quer rápido e tem que ser instantâneo, logo, porque né? O Instagram tem que saber que a gente venceu. Né? Exatamente. Esse é um problema. Favela venceu. É o problema que a gente vive, né? Da mídia, dessa pressão, né? Da comparação e tudo mais. A gente tem que ter o nosso coração em Deus. Né? A gente tem que ter o nosso coração em Deus mesmo, para acalmar a nossa ansiedade, né? Para acalmar. Porque a gente quer tudo para amanhã. Né, ou para hoje, ou para daqui a pouco, coisas que se constroem com o tempo. Né? Nós completamos esse ano 21 anos de casado, por exemplo, eu e minha esposa. A gente está aprendendo. A gente sabe que a gente está aprendendo, entendeu? E a gente vai aprender todos os dias e até o final da vida, entendeu? Não é algo que a gente conclui. A gente não conclui nessa vida, são muitos processos, né? A própria santificação é um processo, né? Que é uma luta diária, é um processo diário, é uma conquista diária para a glória de Deus. E tudo para a glória de Deus, e tudo para a glória de Deus. Tem que ser assim. A gente até recebeu, né, João, no último episódio, o Clay e a Milena, que eles falaram, eles são pastores de jovens e adolescentes das Sagradas Missões, né? E o Clay falou que para ele o maior desafio, né, com a juventude no ponto de vista dele, é essa questão deles terem raízes, né? Tipo assim, de não serem coisas efêmeras, tipo, um sentimento que surgiu e tal, são muito intensos, só que pouco constantes, talvez. Sim. E eu acho que isso, na verdade, é um reflexo de toda a sociedade, né? Como o João, você também falou, que a gente tem que tomar muito cuidado, e como igreja a gente tem esse papel, acho, de conscientizar a galera que, tipo, é um processo, né? Uma caminhada. Fala muito mais sobre uma maratona do que sobre um tiro de 100 metros, né? Então é uma coisa que a gente tem que ir na contramão mesmo da sociedade, né? Porque hoje é tudo isso, né? Quem chega primeiro. Hoje é pra ontem, é tudo pra ontem, né? E eu acho que a nossa juventude sente muito isso, né? Porque eles estão em formação, né? Então se a gente não fizer esse papel de discipular, né? De mostrar pra eles qual que é o caminho, tende à ruína, né? Eu entendo que para todas as gerações, mas para a nova geração atual, o discipulado ele é fundamental. Né, o discipulado olhando para duas dinâmicas, né, que é o que a gente fala, que é o ensino, né, e o ensino faz parte da grande comissão, você vai fazer discípulo ensinando. Então precisa ter um conteúdo de qualidade com base nas escrituras, mas também precisa ter o vida na vida. Né, precisa ter bate-papo com esse jovem, com esse adolescente, seja individual ou num grupo pequeno, onde as experiências de vida possam ser compartilhadas. E aí jovens ou até mesmo homens já que viveram e que têm uma experiência de vida possam compartilhar com essa nova geração, para além dos seus pais. A gente entende que tudo começa em casa, mas existem alguns jovens, alguns adolescentes que eles não têm referência na casa, na família, e você tem que, então, a igreja pode, então, criar alguns processos que possam proporcionar esse acompanhamento, né? Essa tem sido um dos grandes objetivos nossos hoje no ministério, né? Eu e Luciano iniciamos em fevereiro do ano passado, e a gente tem colocado isso na prática, né? Nós temos convidado pessoas, sejam adultos, jovens, adolescentes, para a caminhada discipular. E a gente está aprendendo fazendo. Né? Como a gente aprende a orar orando, né? Então a gente está aprendendo essa dinâmica do discipulado, discipulando, submetendo o nosso coração a Jesus, submetendo o nosso coração e a nossa vida a outra pessoa, né? E procurando trazer calma, né? Os processos são lentos, né? Como vocês falaram, são lentos, e a gente tem que conquistar um dia de cada vez, porque se eles não entenderem isso, a gente está criando uma geração que se frustra a todo instante, e ela não consegue lidar com as frustrações, com o não, com a não conquista,
né, com as rejeições. Até no seu caso, né, o ministério veio depois de quantos anos você falou? 20? Você estava com 18? 38, né? 38 foi quando eu... Virou pastor. Foi ordenado. Quando eu fui começar a estudar. É verdade. Foi quando eu fui começar a estudar. Então. Eu tomei posse... Imagina se você fosse ficar desde os 18, não é agora, não é amanhã, né? Então ia ser frustrado durante esse tempo. Exatamente. Né? Eu lembro, e um pastor amigo, ele me mandou um texto, né? Porque uma das questões que ficou no meu coração no início foi assim, Deus, mas será agora? Uhum. E aí esse pastor amigo, ele me mandou um texto e ele disse, não, sim, é agora. Porque Deus, ele trabalhou durante todos esses anos para formar o seu caráter, para formar valores, para te dar habilidades, enfim, que naquela época você ainda não tinha. Uhum. Então, alguns são chamados, sim, ainda na juventude, outros na meia-idade e outros um pouquinho mais para frente, não tem problema. Cada um na A questão é você se colocar à disposição do Senhor. Eu me sinto muito jovem ainda, minha mente ela é muito dinâmica, então eu entendo que eu estou no meu melhor momento para viver esse tempo de Deus, né? Para a glória dele. Né? Amar a igreja eu amo, servir a igreja é o que eu quero fazer. Né? Então, se a igreja se sentir amada e servida, eu estou à disposição para caminhar com eles. Estou muito feliz. No auge dos 25 anos. Não posso falar a idade, mas estou quase o dobro dos 25. Quase o dobro dos 25, tá novão. Ô Wesley, eu queria saber, você deu uma pincelada, né, quando você falou que a esposa ficou um pouco assim, reticente, quando você falou que ia se dedicar à missão de pastor mesmo, integral. E como que foi para você no contexto geral? Porque eu entendo, né, imagino que você estava bem estabelecido no mercado financeiro, tantos anos de banco e tal. Quando você decidiu entender o que era para fazer essa migração, como que foi? Deu um frio na barriga? Tipo, agora eu não vou trabalhar mais, se você só pastor. Então, na verdade, eu confesso que quando eu iniciei o curso, eu tinha em mente que eu poderia ser biocupacional. Entendi. Esse era o meu pensamento humano. Né? Vou ser biocupacional, posso me colocar à disposição da igreja, né? Com isso eu não vou ser um peso financeiro. Essa questão financeira foi algo que eu tive que trabalhar na minha mente para entender esse processo. Então, esse era o Edney pensando sem saber os planos de Deus. Né? E em 2020, quando iniciou a pandemia, iniciou um ciclo mais difícil na minha vida profissional. Né? As mudanças foram muito drásticas em todos os segmentos, né? E no que eu atuava não foi diferente. Ainda que a gente não tenha parado, né? Eu trabalhei num segmento que não parou durante a pandemia, eu trabalhei todos os dias normalmente, cumpri minha carga horária normal, só que tendo que se reinventar. E as instituições financeiras se reinventaram muito rápido, né? Elas potencializaram muito a sua automação e, com isso, eles anteciparam algumas estratégias que eles tinham de corte de pessoas, de postos de atendimento, enfim. Então, isso era algo que estava mapeado para um futuro que foi antecipado. E nesse processo eu estava vivendo ali a minha prensa, né, de azeite, né, e sempre orando, querendo entender de Deus o que Ele queria para a minha vida, enfim. E foi durante pós-pandemia que o pastor Edinaldo, que era o pastor titular da igreja, ele entregou a carta dele de exoneração. E nessa época eu estava como pastor interino em Cambará. Nós temos um ponto de pregação lá, uma plantação de igreja, e eu estava servindo lá como pastor interino. Eu fiquei durante 2 anos e meio. Então, isso tendo uma experiência biocupacional. E você, tipo assim, como interino, mas era o pastor de Cambará ali, daquela igreja. Entendi. Eu ia para lá, de 4 finais de semana, eu ia 3 finais de semana para lá. O Luciano me ajudava nas escalas e outros irmãos também. E nesse processo, eu, André e os meus filhos, a gente viveu esse processo junto. Então, já foi ali para nós o nosso estágio, posso dizer para vocês, né? Que a gente ia com toda a família para lá, ficava, realizava os compromissos que nós tínhamos e voltávamos para os compromissos seculares. E Deus ele foi aquecendo o nosso coração, né? Essa experiência ela produziu um aquecimento, literal, porque a gente passou a fazer visitas, a gente passou a acompanhar as pessoas. Né? Na época, o pastor Edinaldo delegou a mim a responsabilidade de encontrar, sob a direção de Deus, um pastor que pudesse assumir aquele local, né? Porque ele entendia que não seria eu, né? E eu também entendia que não seria eu, até porque eu pensava no biocupacional, mas que Londrina seria mais prático, né? E eu vivi essa experiência, foi muito valorosa para mim. Conheci vários pastores, entrevistei, levei até o campo. Né? Então eu fui vivendo. Deus ele foi me formando em algumas questões que até então eu não tinha vivido como voluntário.
E no ano de 2022 foi o ano que iniciou o processo, né, da sucessão pastoral em nossa igreja, né? Então formou-se uma comissão, ela começou a trabalhar e eu fui passando por algumas entrevistas. Passei por 3 entrevistas e durante esse processo eu busquei várias mentorias, né, entrevistas, enfim, pastores experientes para que pudessem falar comigo, me orientar, para eu tendo sinais e confirmações de Deus. Eu tinha claro no meu coração que Deus ele ia me chamar para servir, eu só não entendia se seria o biocupacional ou o integral. Até que eu fui para a última entrevista. Aí na última entrevista a comissão falou, olha, nós queremos convidá-lo, só que a gente quer por tempo integral. Isso era uma terça-feira à noite, era dia 29 de novembro de 2022. Lembra certo? Essa eu lembro. E aí falei assim, ó, só que tem que ser assim, aí como que vai ficar a sua vida profissional, enfim. Aí na época a gente negociou um prazo, eu preciso de um prazo, quero orar, quero buscar um contato dentro da instituição, ver como que eu consigo construir esse processo para encerrar meu ciclo lá e poder assumir o compromisso com vocês aqui. Só que em paralelo eu sabia que eu estava vivendo os tempos mais difíceis, né, que as portas elas estavam se fechando na vida profissional. Aí quando foi na quinta-feira, dia 1º de dezembro, né, um dia e meio depois dessa conversa, eles me entregaram a minha carta de demissão. Nossa, você nem precisou... Não precisei falar, não precisei fazer nada. Aí, Deus já agilizou o processo. Deus é bom. E aí... Já virou sócio do banco. Não, 25 anos. Cantou certinho, hein? Cantou certo, Não. E aí aquilo, falei assim, bom, não tem como não ser Deus, né? Porque realmente eu não precisei falar nada, eu não precisei me mover em sentido algum. É claro que aquele ano foi um ano todo de oração, processo, principalmente eu e a Andréia, a família, a gente querendo entender de Deus. E aí quando veio aquela notícia, assim, foi um misto para mim, né? Eu confesso, foi um misto de uma alegria por ter claro que era Deus que estava direcionando aquilo, mas eu tinha 25 anos, então meu coração ficou marcado. Então foi um dia que eu me fiquei distante, eu não voltei para casa, eu fui demitido, mas eu não voltei para casa imediatamente. Eu passei o dia todo fora, me despedi dos meus amigos, enfim, me retirei, fui ter um tempo de oração, de gratidão ao Senhor, e mais para o final do dia eu voltei para minha casa, encerrei aquele ciclo. E a partir daquele momento, aí eu comuniquei a igreja, comuniquei a liderança da igreja, eles ficaram... eles ficaram assustados, assim, falaram, como assim? Falei assim, é de Deus esse negócio? Falei assim, eu também acho que é de Deus, né? Então, e aí eles até aceleraram alguns processos de assembleia e tudo mais, para que eu pudesse iniciar ali no ano passado, no ano de 2023, né? Então, tem sido algo novo. E a gente já viveu um milagre de Deus ali já no começo, logo né? no começo, o sinal ali foi a confirmação, né? E qual que é o sentimento, assim, qual que é a principal diferença que você percebeu da vida de quem trabalha e da vida de quem é pastor? Não, mas eu trabalho também. É que a ideia, ele sempre fala, né? O pastor aqui, ele fala... Você trabalha ou você só é pastor? Sempre pergunta. Eu pergunta. acho que nós não trabalhamos. Mas qual que é a diferença, assim, de vida, o que mudou na sua rotina? A minha família é testemunha, a minha qualidade de vida, ela é outra. Bem melhor. Bem melhor. Minha irmã trabalhou 2 anos no banco, virou gerente, quase teve um treco. Ansiedade, crise de ansiedade, de pânico por causa de banco. É muito melhor e assim, a igreja ela proporciona uma flexibilidade diferente para a minha dinâmica de vida. Então hoje eu consigo acompanhar os meus filhos mais do que eu acompanhava antes, porque antes eu saía 7 horas da manhã de casa e voltava às 7. Nossa. Eram 12 horas, 10 horas, 11 horas todos os dias e não conseguia nem ter uma interação, um contato durante o dia de tanta demanda, de tão focado que eu estava ali. E aí, quando eu chegava, eu também chegava exausto, já não queria conversa, né? Você já chega com aquele peso do dia, né? Então, os dias, as semanas, elas iam passando com mais dificuldade. Hoje não, hoje é diferente. Hoje eu consigo organizar o meu horário, cumpro com todos os meus compromissos com a igreja, com as pessoas, com os atendimentos, com as visitas, e mesmo assim ainda consigo, às vezes, ir na academia com a minha filha, ou fazer alguma coisa com meu filho, ou sair com a minha esposa, poder ficar um período da manhã em casa com a minha esposa, que eram coisas que a gente não tinha condição de viver, isso era fora da realidade para mim, né? E hoje a gente tem, né, essa condição. Então acho que quem ganhou muito, além de eu mesmo, foi a minha família, com esse processo, né? E eu estou aprendendo, né? Porque como eu venho desse
desse histórico, eu tenho aquela mentalidade de produtividade. A vida meio frenética. Exatamente, né? Workaholic, né? Então o começo foi muito difícil para mim, foi muito difícil. Eu achava que eu tinha que cumprir muitas horas. Parecia que não estava fazendo nada. Exatamente. É uma pressão que eu coloquei sobre mim, né? Mas hoje eu entendo que a dinâmica não é essa, né? Haverá momentos em que eu vou estar estudando e eu preciso estudar muito, isso faz parte do meu trabalho. Eu preciso estudar porque eu preciso estar à disposição do Senhor e da igreja para compartilhar a palavra, e não só para pregar, né? Você tem que estudar para N situações que você vive, mas eu também tenho que estar disposto à agenda de Deus. A gente ora muito sobre isso, né? Eu e o Luciano. A gente tem a nossa agenda, a gente vai escalando os nossos compromissos, mas Deus muda aquilo, né? Deus, ele mexe na agenda, Deus, ele promove visitas, conversas, oportunidades de evangelismo durante o dia, entendeu? Não é algo engessado na nossa vida, né? Então tem sido muito bom. Legal. Eu estou muito feliz. Que legal. E como que é essa dinâmica de trabalho de você e o Luciano? Você sempre cita ele também citou você aqui. Vocês dois são meio que são os dois integrais da igreja ou não? Somos nós dois, de período integral, né? Então a gente tem a nossa dinâmica, a gente trabalha numa sala junto, assim, mesa com mesa, de frente um com o outro, né? Ele desenvolve ministério com jovens e junto comigo com a igreja. E aí a gente troca todas as ideias. Eu não sou aquele que estou como pastor titular que eu falo assim que eu vou decidir tudo, não. Eu tenho alguém para caminhar ao meu lado, então a gente divide, né, os planos, as ideias. A gente agora iniciou uma série para pregar, a gente procura construir algumas ideias juntos. É claro que eu dou o meu tempero, ele dá o tempero dele, mas a gente faz devocional juntos. Nós temos outros 2 pastores que trabalham em cidades que nós cuidamos, né? Que são cidades que realizamos trabalho missionário. Toda segunda-feira a gente tem uma vídeo entre nós 4, onde a gente conversa, a gente bate papo, pensa na vida, cuida um do outro, intercede um pelo outro, ora pelo ministério um do outro. Então, eu não estou usando título ou posição, todos nós somos servos de Jesus, vocacionados pelo Senhor, chamados pelo mesmo propósito. Então, a gente vive essa caminhada discipular juntos, fazemos alguns atendimentos juntos, outros a gente faz separado, né, conforme a dinâmica, né, tem sido desenvolvida, mas tem sido muito bom. É muito bom poder ter alguém, né? Eu lembro que o pastor Edinaldo falou, né, que depois de muitos anos de ministério, ele falou, olha, eu não tive alguém para caminhar junto, com quem eu pudesse dividir. É claro, tinha toda uma estrutura na igreja, ministros, servos, voluntários, mas não como eu e ele vivemos hoje, né? Essa oportunidade, né? Isso é muito valoroso, e isso é enriquecedor para nós, mas também é enriquecedor para a própria igreja. A igreja ganha muito com esse processo. E qual é o formato hoje da igreja? Vocês também são uma igreja que trabalha com células, continua trabalhando com células? Sim. Quantos cultos por semana tem? Atualmente nós temos 2 cultos, né? Nós temos o culto no sábado à noite e no domingo à noite. O sábado à noite é um culto com viés mais para os jovens e os adolescentes, mas ele é aberto para todas as pessoas, nós convidamos os adultos, enfim, não existe nenhum tipo de restrição. Ele tem um formato um pouquinho diferente, mas não há nenhum tipo de restrição. E nós temos o culto no domingo à noite. Nós tínhamos o culto durante a semana, só que a gente entendeu que o trabalho dos pequenos grupos, né, que a gente chama, ou células, ele supre essa demanda. Então, hoje a gente não faz a agenda para a igreja durante a semana para proporcionar o encontro nos pequenos grupos. E a gente tem um volume de pessoas muito maior nos pequenos grupos do que se tivéssemos um culto semanal. É verdade. Entendeu? O culto semanal, na nossa experiência, a gente percebeu que ele acabou sendo desidratado, né? A presença era pequena e você tem um alcance maior nos pequenos grupos, né? Então a gente tem o cuidado, o pastoreio, o discipulado, a vida de oração dentro dos pequenos grupos. Então isso promove uma saúde para a igreja melhor. A gente entende que é melhor. Esse é o nossa nossa igreja, ela não está com uma agenda extremamente carregada. A gente procurou ter uma agenda enxugada. Exatamente. Quantos pequenos grupos vocês têm hoje? Nós temos 20. Nossa, bastante. 20 pequenos grupos. No ano passado eles eram 13, e aí nós tínhamos alguns grupos que estavam um tamanho muito grande, a dinâmica não estava legal. Aí na transição do ano passado para esse ano, junto com o ministro da área, enfim, nós fizemos uma nova distribuição e foi possível a gente multiplicar para 20 grupos. Então, novos líderes trabalhando, novas configurações, né? Algumas configurações que já estavam rodando há muito tempo, a gente desfez
para proporcionar que essas famílias vivessem outras experiências, né? E isso a começar do meu próprio grupo, né? O meu grupo era um grupo que caminhava já há bastante tempo, e eu falei assim, eu vou liderar pelo exemplo, pode mexer no meu grupo, não tem problema, e assim foi. Mas do meu grupo já surgiu um novo líder. Que legal. Né? E assim a igreja ela vai crescendo, né? Sempre causa um impacto, né? Mexer em célula, mexer em grupo causa um impacto. Tira a zona de conforto. Tira da zona de conforto, mexe com essa questão da configuração. Mas eu acredito que eles estão vivendo um tempo também de alegria, um tempo bom. Legal. Tá bem legal. Essa dinâmica do pequeno grupo a gente viveu na pele, né? E vive ainda, né? E eu acho que essa questão que você comentou sobre o dia de semana funcionar mais, talvez tipo que a nossa rotina também, né? Sim. Trabalho e tal, e você ir no pequeno grupo, fez uma bermuda ali e tal, Sim, e tá ali, já tá mais tranquilo, né? Porque se você também faz um culto... Não, eu não tenho nada contra com um culto semanal. De repente, um futuro, para nós, ele pode exigir a dinâmica de um culto semanal. Sim. E a gente abrir essa agenda. A vantagem do pequeno grupo é a flexibilidade de horário, de ser um pouco mais informal, mais despojado. Então, nós temos grupos que rodam de segunda a quinta. A gente só não tem grupo na sexta. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sempre tem grupo se reunindo. E o que isso revela para nós? Que a dinâmica das famílias é diferente. Então, não dá para engessar um dia, né? Nós temos grupos de sábado também, por exemplo. A gente criou grupos no pré-culto, antes do culto dos jovens e adolescentes, para atender ali esse público também, de adolescentes, de jovens, que às vezes durante a semana não tem essa possibilidade. Tá à noite, alguma questão, ou a rotina da família dificulta. Então a gente jogou essa experiência, o grupo da minha filha que ela lidera justamente é nesse horário, num sábado à tarde, antes do culto, com as meninas, com um grupo de meninas que ela lidera. Então são questões que a gente vai visitando igrejas e vê, você lê uma literatura aqui e ali, vai aprendendo e a gente aplica de acordo com a nossa realidade. Isso. Tem sido muito proveitoso, tem sido muito bom. Pra gente também, né? A gente também. Desde que a gente chegou aqui, porque não é a cultura assembleiana ter pequenos grupos, era mais culto de lar, que na verdade... Era um culto, ele era um pequeno grupo, só que tinha que levar todo mundo para o mesmo lugar. Colocar a cadeira na calçada. E na verdade, se você for ver, a gente é uma igreja com 60 já congregações em volta. Já são, querendo ou não, pequenos grupos que estão distribuídos pela cidade. E agora está ramificando ainda mais para ter esse momento de comunhão, né? Sentar na mesa, de conhecer o próximo. Eu acho que a pandemia fomentou isso também, né, João? A questão de estar na mesa, de vida na vida que você cita, Exatamente. Né? De você ter um tempo ali para conversar mesmo com a pessoa. E a gente, é importante nós, como igreja, né, a igreja do Senhor Jesus Cristo, entender que a dinâmica de culto é uma e a dinâmica de uma célula, de um pequeno grupo, ela é outra. E ela tem um valor muito grande. Então, a dinâmica de culto, todos adoramos juntos. A ministração da palavra, ela é uma só. Não é possível você abrir um compartilhamento num culto. Não dá. Um culto com 100, 200, 300, 1.000, 2.000 pessoas, não dá. Mas quando você permite que isso se multiplique ao longo da semana... E aí você, Arruda, vai compartilhar comigo o que a palavra que você ouviu no domingo significou para você, e eu vou compartilhar o que ela significou para mim. Então, assim, a gente já só nesse exemplo a gente já tem 3 aplicações de uma mesma palavra, que é a que recebemos e o que ela significou para mim. Que eu compartilho com você e você comigo, né? Então, isso é só o pequeno grupo que vai proporcionar. E vocês usam essa dinâmica mesmo? De pegar a palavra do domingo e... Exatamente. Legal. A gente cita, né? Sempre fala que a gente foi numa palestra do Jonas Madureira, que ele veio aqui em Londrina, e ele falou isso, né? Sim. Que ele compartilhava o sermão dele com a juventude. Não, ele é o sistema em pessoa, cara. Deles né? Pra eles criticarem o sermão dele, até antes dele pregar também, né? Eles criticam o sermão, falam, a gente... queria mudar isso, então no próprio sermão dele que ele já compartilha. E isso do sermão do ano inteiro, né? Eles têm planejado. Do primeiro ao último dia do ano tá tudo lá. Nossa, então a igreja... baita de um planejamento. Meio doido, né? Mas acaba Tô aprendendo a fazer isso. A gente então... Estamos longe. Mas é isso, a igreja interagindo com a pregação. E nada é engessado, né? Porque quando a gente lê sobre discipulado, automaticamente você lê sobre o trabalho em células, em pequenos grupos, né? Então existem várias propostas também. Então existe essa proposta, ela é uma, que é de você ter o roteiro com base na palavra que foi ministrada, que foi pregada,
Por exemplo, agora a gente está fazendo 2 roteiros, porque o Luciano está trabalhando uma série com os jovens e eu estou trabalhando outra série com a igreja, com as famílias. Então a gente disponibiliza os 2 roteiros, sendo que o jovem e adolescente é orientado nesse momento agora a caminhar no roteiro que eles estão conversando, que é para quê? Que é justamente para potencializar aquilo que está sendo ministrado ao coração deles. Sim. Entendeu? Mas em geral a gente faz o roteiro da pregação. Mas também pode ser um livro, também pode ser, às vezes, um filme, né? Então, a gente pode usar de outros artifícios, né? Você pode quebrar o pequeno grupo dentro da reunião, não sei se vocês já viveram essa experiência, né? Então, dividir ali a galera. Isso, homens e mulheres, porque assim, você já é um pequeno grupo, aí você faz um micro grupo dentro do pequeno grupo, por quê? Porque isso tudo potencializa o discipulado, que nada mais é permitir que a pessoa fale. Porque às vezes a dúvida que você tem, Marcon, é algo que também é a dúvida do Arruda. E que naquele momento, quando você se encoraja de trazer a dúvida e a resposta é colocada, atendeu a demanda dele também. É verdade. Não precisa nem perguntar mais. Exatamente. Ou às vezes não é uma dúvida, mas é uma experiência que ela é compartilhada num grupo menor e ela solidifica. Então, tem sido muito valoroso para nós, né? Eu tenho procurado, pedindo a Deus criatividade para lidar com o meu grupo, para que não fique aquela mesmice. Cai numa rotina ali. Para não cair na rotina, para que seja legal, para que seja assertivo. Às vezes eu peço para as pessoas falarem, elas, eu tenho que falar, fala, meu irmão, fala. Porque ali eu não sou o pastor, né? Eu não fico usando dessa prerrogativa ali. Eu sou um discípulo de Jesus com eles, num processo de formação. Todos nós estamos num processo de formação. Então eu gosto muito de ouvir o testemunho das pessoas, ouvir o que Deus está fazendo na vida da pessoa, as respostas de oração que Deus tem dado a essas pessoas. E isso edifica todo mundo. É bênção demais. O podcast é isso. Também. Você falou sobre quando a gente faz o ministério, a gente é abençoado, né? Pra gente que tá aqui há 3 anos, toda semana ouvindo. Vocês estão recebendo de Deus. Testemunhos em primeira mão. A gente até fala, né, João? Talvez nós não teríamos um tempo de mesa com todo mundo, igual a gente tem aqui no podcast, né? Sim, verdade. A gente é tão abençoado que não tem nem como. Ele tem um propósito, mas existe uma intencionalidade na vida de vocês. Com certeza vocês cresceram ministerialmente. Hoje vocês estão vocês estão mais fortes no ministério de vocês aí com a galera, né? E isso inspira, né? Quanta experiência que a gente já não ouviu aqui. Legal. Quando eu lembro do meu passado, eu tive líderes jovens e adolescentes que foram inspiradores para mim. E eram garotos. O cara era 3, 4 anos só mais velho do que eu. Não era assim uma distância gigantesca. Mas era inspirador. Tinha atitudes intencionais que falavam assim, poxa, eu queria ser igual, né? Mas a gente não é igual, né? Mas tem referências, Mas a gente tem referência. E é bom buscar as boas referências, né? Eu sempre procurei ter isso na minha vida, perseguir boas referências, né, para o meu ministério, para a minha vida como pai, enfim, como esposo. Legal. E tô na busca ainda, tô na caminhada. Sempre, né? Não pode parar, né? Tô na caminhada. Legal. Isso aí, né, Diogo? Vamos para as perguntas finais? Vamos. Eu só queria falar, se alguém quiser fazer uma visita, você não vai sair da Assembleia para membrar na Batista Vila Nova, mas se quiser fazer uma visita lá. Se estiver perdido se você não tiver nenhuma igreja, vai lá, conhece o pastor Edney, o Luciano. Será um prazer. Onde que é a igreja? Você já falou da dinâmica dos cultos, né? Sim. E aí pra galera mais ou menos se Ela situar. fica na rua Tietê, número 1680, ela é próxima ali à Corporação do Bombeiro. Foi um local de referência recentemente das doações lá para o Rio Grande do Sul, né? Provavelmente muita gente passou por ali em meses atrás aí, então fica numa região de fácil acesso. Então, para jovem e adolescente, todo sábado às 18h30 e o culto das famílias todo domingo às 18h30. Nós estamos lá reunidos. Quando não tiver culto aqui da MJ, dá pra gente fazer uma visita lá. Estamos devendo já. Se passar mal, só e o Luciano contou que depois culto ainda tem uma mesa, um negócio diferente. Agora eu vou lá. O pós-culto dos jovens. A coisa é boa, então. Sempre tem um lanche, sempre tem um papo bom. Aí, ó. Tem até um futebolzinho. A gente tem uma quadrinha lá. Olha aí. Raik, não sei como que o Raik não foi pra lá. Rola um futebol. A gente bateu uns papos com ele lá pra ele não levar a varoa, né? Mas não teve jeito. Gaguejou e levou. Tal e bora na Assembleia. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo que aconteceu. Eu lembro de um dia eu conversar com ele. Eu falei. Ele falou muito pouco. Ele respondeu muito pouco pra mim. Aí eu já entendi. Não, ele não vai ficar aqui. Não vai ter jeito. Raikão passou aqui. Ele e a Amanda vieram juntos. Legal. Falaram da experiência deles, do casamento. Rapaz, eu passei esse dia. Até tava falando pra vocês. Acho que foi em off. Acho que gravado eu não falei uma vez.
Que o primeiro, assim, gelo que eu passei em relação ao casamento foi em relação à documentação. Que eu não sabia o negócio da certidão de nascimento atualizado. Eu não sabia que ele ia morrer e nascer de novo. Aí o Raik passou por isso, né? O Luciano até citou aqui que o dele quase não chegou a tempo. Sim, a né? tempo. Porque ele é de outro estado, né? É, rapaz. Quando é do mesmo estado, da mesma cidade é fácil, mas quando é de fora... É de fora tem que ter um prazo. Então, ó, você que vai casar... Se liga, hein? Se liga nos prazos do cartório, meu amigo. Não deixa pra última hora, não, que pode melar o seu casamento. Cuidado. Cuidado, quase gelei. Isso aí, Indiana vai lá comer um rango, né? Vamos lá. É isso aí. Batista e Vila Nova. Vamos pras perguntas então, né, João? Bora. A primeira pergunta, Ednei, que a gente sempre faz aqui, qual que foi a experiência mais engraçada que você já viveu no contexto de igreja? Pode ser Mais acampamento, engraçada. viagem missionária e tal. Essa da Andréia foi engraçada também. É. Tipo, essas coisas assim... O balanço. O balanço foi boa. Cara, engraçado. Ó, vamos dar uns exemplos. Então vai. De acampamento? Pode ser. Pode ser. Tudo que acontece envolve igreja. Já teve aqui, ó, pastor batendo, quebrando o púlpito. Oração no escuro, cai a dentadura da a irmã. chapa da Não, véia, esquece, como não diria. acha mais nada. Eu lembro de um acampamento, que foi acho que o primeiro ou o segundo que eu fui, eu era um adolescente e a gente foi com um grupo de jovens da igreja, né? Uma galera um pouco mais adulta e tal. E nesse acampamento tinha uma pequena... um riachinho ali, não era uma cachoeira, tá? Mas ela tinha uma corrente de água forte, intensa, né? Então tinha que tomar cuidado para andar ali, para atravessar, enfim, né? E aí eu lembro que teve um jovem da nossa igreja lá que não respeitou essas orientações, escorregou numa pedra lá, e aí tava com um shortão frouxo. Já era. Você já viu, né? Foi até o meio do joelho e voltou. Né? A galera toda... Nossa, tava todo mundo em volta Imagina, já. do acampamento, não era nem só da nossa igreja. Então A vergonha. foi E ele voltou pra igreja depois disso? Não, continuou graças firme a e Deus. forte. Fez como se nada tivesse acontecido. Ainda bem. E seguiu a vida, né? Mas então cuidado com short frouxo Verdade, no acampamento, cuidado, parque é. aquático. É um você perigo, vai, hein? É um perigo. Temos uma hashtag. Você vai lá pra Olímpia, cuidado com o short frouxo. Termos laranjais. Termas lá, né? Laranjais, Cuidado, hein? Wood Park ali em Wood Maringá, Park, cuidado. Terrível, né? Rapaz. Essa foi cômica. Ó, você que vai pro acampamento já fica ligado, hein? Fica a dica aqui, ó. Compra shorts novo, pelo menos. Ou amarra bem. Ou amarra bem. Vigia, Vaz. A outra pergunta que a gente sempre faz é qual foi assim, a maior experiência que você já teve com Deus sobrenatural, assim, que você viu a mão dele trabalhando a seu favor. Você contou aí do momento ali do banco, né, que Sim. Deus fez, mas tem mais alguma experiência? Olha, uma experiência que foi muito clara para mim de Deus falando comigo, e eu sempre uso ela intencionalmente para contar como testemunho de evangelização, foi quando eu me mudei para cá, para Cambé. Né? Não havia razão nenhuma para que eu assumisse a agência na época aqui. Né? Eu estava de férias, né? Eu era recém-promovido, era minha primeira agência, minha primeira promoção, né? Assumindo a função gerencial. Então vamos dizer assim, eu estava tranquilo, né? Mas durante as férias eu recebi uma ligação, né, do superintendente, bravo comigo, porque eu tinha indicado a promoção de um funcionário lá da agência de Garça, e quando eles foram fazer o checklist dele no RH, ele não tinha concluído o curso dele superior. E aí ficaram bravos comigo, ficaram bravos com o cara e falaram, vai melar a promoção dele, ele não vai ser promovido. No primeiro momento eu falei, o que eu vou fazer, né? Eu não tenho o que fazer. Vou formar o cara agora. Né? Não, escutei e desliguei a ligação. E à noite eu fui dormir e, deitado, dormindo, Deus falava comigo assim, vai você para Cambé. Era essa frase que ficava na minha cabeça, Marcon, vai você para Cambé, vai você para Cambé. Eu estava na casa dos meus pais com a Andréia grávida do Davi, a gente pensando em estruturar uma casa melhor lá na cidade onde nós estávamos, eu amanheci e falei assim, nós vamos voltar para Garça, porque eu preciso ir lá conversar com um colega de trabalho. E fui. E aí a André me perguntou assim, por quê? Eu falei assim, porque a gente vai mudar para uma outra cidade agora. E ela, só que assim, ela topou. De boa, topou. Já conhecia o Cambé ou não? Não, nunca tinha ouvido falar dessa cidade. E voltei, conversei com ele, né, fechei com ele ali um acordo entre eu e ele, de cavalheiro, de amigo, tudo, os prós e os contras, né, dele ficar, eu ir, enfim. Ele falou assim, tá, mas como que a gente vai resolver isso? Eu falei assim, fica tranquilo que amanhã o superintendente está aqui, eu já estou sabendo. E eu vou conversar com ele. E aí, aconteceu essa visita, o cara foi lá, mesmo de férias eu fui, recebi, e ele me chamou para conversar. Falei, já que você está aqui, eu quero conversar com você primeiro.
E ele começou a conversar comigo e foi conversando, e dando volta. Aí eu peguei e falei assim, ó, pera só um pouquinho. Deixa eu só entender o que você está tentando me falar. Você está tentando me falar que se eu aceito ir para Cambé, para o Sidney ir para a faculdade, aqui terminar o curso dele, assumir a agência. Ele olhou para mim meio assim, falei, Falei, cara, se é isso já está resolvido. Aí ele falou, como? Eu falei, não, isso eu já vim ontem aqui, eu já conversei com ele, isso já está resolvido. Ele falou assim, como isso? Eu falei assim, olha, eu vou falar, você não vai entender, mas Deus me falou isso no dia que vocês me ligaram, que é para eu ir para Cambé. É assim que é. E ele ficou me olhando. Aí ele ficou me olhando e tal. Eu falei assim, não, você pode ir lá conversar com ele, porque ele vai te confirmar tudo que eu falei. Porque... E foi o que aconteceu. Eles promoveram um rapaz lá na cidade dele, para ele terminar o curso. E eu juntei minhas coisas, minha malinha, a mudança, e a gente foi para Cambé, para viver o sonho de Deus, os planos de Deus. Essa né? foi? Não, foi nada. Foi poderosa. Em Cambé, vai para Cambé. Foi poderosa. Então, e aí, agora a gente vai entendendo... Nazaré. A gente vai entendendo o propósito de Deus, né? Então foi muito marcante, Rapaz, essa foi forte. E o cara deve ter ficado impactado, hein? Sim, ficou muito feliz. Superintendente, ó, se você... Eu achei que o meu os amigo... dois também, né? Não, o superintendente ficou... Ele era um homem muito cético, um gaúcho, muito cético, mas eu sei que ele ficou impactado, porque depois ele abençoou a minha vida e eu não tinha como explicar o que ele fez, alguns movimentos que ele fez na vida profissional que era assim totalmente fora do normal, né? São coisas muito particulares que ele fez, mas assim aqueles movimentos dele ficaram evidentes para mim que era fruto daquela decisão no passado, daquela postura, daquela fidelidade, daquela confiança em Deus. E eu também sou grato a Deus porque ele estabeleceu princípios e valores dentro de mim. Então, aquilo que está lá em Efésios 6, né, que o servo ele tem que servir ao seu Senhor com excelência, eu sempre fiz. Eu sempre honrei cada dia dos anos que eu trabalhei, não só no banco, mas em outros lugares que eu trabalhei. Eu sempre fui muito fiel, muito fiel. Eu nunca fui daquele que o rato sai e os gatos fazem a festa. Não. Nunca fui dessa turma, não. Eu sou tão curioso, queria saber qual banco que é. Mas não patrocina nós, então... Então não pode falar. Alô, instituições financeiras. Olha lá. Quando desligar ele conta. Em off ele conta. Em off eu conto. Isso é muito curioso. Mas o amigo também que ficou lá como gerente deve ficar super feliz também. Salvou a lavoura. Sim, foi muito bom. Rapaz. E a gente tem contatos até hoje. Tem até hoje. Que legal. É um amigo que eu também tive a oportunidade de evangelizar. Ele não teve um encontro com Jesus, mas... Vai ter, se Deus quiser. Se Deus permitir, ele vai render o coração dele a Jesus, mas eu não me furtei de pregar. E foi o chamado de Deus que te trouxe até aqui hoje. Aí, ó. Pra ser um pastor. O auge dele tá no JQ. Mas pra ser um pastor, assim, né? Então, e acho que fez parte disso, né? De ir pro Cambé e depois pra Londrina. Exatamente. Tá cada ato de obediência nosso é um processo de provas de Deus do nosso caráter. Entendeu? Eu nunca imaginei. E eu até uma questão a mais, né? Eu já conhecia a IBV Nova desde 2002. Nossa. Quando eu era de Presidente Prudente, a gente fez um intercâmbio com a IBV Nova. Olha só. Eu nunca imaginei. Nem passava pela cabeça. Não, que muitos anos depois da minha vida, mais de 20 anos depois, eu assumiria essa igreja como pastor titular. Nossa. Então são coisas de Deus, são pinceladas que ele vai realizando ao longo da nossa história de vida. Que hoje a gente olhando para o plano, né, a gente fala assim, Deus, aos olhos humanos isso é impossível, né? Mas por isso que a gente fala, Deus vive o eterno presente, né? Para Deus não tem passado, para Deus não tem futuro. Ele vive o eterno presente, ele enxerga a história de ponta a ponta. E só que ele vai revelando aos pouquinhos para a gente. Ele revela aos poucos. Seria da vida sem um mistério. Que seria, né? Não teria fé, né? Não teria fé. É verdade. Não teria nada. Não teria fé. É verdade. Nem brilho de continuar. Exatamente. Rapaz, forte, hein? Eita. Gente, obrigado, cara, pela presença. Que papo sensacional. Espero que você tenha curtido. Pra gente foi muito bom, né, João? Muito gostoso. Bom, eu agradeço. Foi muito bom. Agradecer a André e a Ana que estão aqui. O da Visão, que vai assistir, né? Tem que chegar nele, né? Tá fazendo a prova, tomara que tenha dado tudo certo. E quantos anos tem a igreja mesmo? Não sei se você comentou. Ela vai completar 62 esse ano. Nossa, já é uma igreja histórica aqui em Londrina, 62 anos. Mês de novembro agora
completa 60 E a anos. Vila Nova é um dos bairros mais antigos de Londrina É um bairro também. tradicional, né? exatamente. Tradicional, então deve estar bem no comecinho aí. Então, se você Sim. quiser fazer uma visita, estão convidados, né? Com certeza, com Isso certeza. aí. Será um Agradecer prazer. o Arthur Zera aí, que hoje bateu o escanteio e correu para cabecear. Agradecer você que chegou até o final aqui. Se você ainda não compartilhou esse episódio com mais alguém, já compartilha, deixa seu like, seu comentário com aquela hashtag ShortsFrouxo. Pode ser? Pode ser essa, Arthur? Você pensou em alguma outra? Pode ser? Então tá. Nossa. Se você assistiu até o final, pra gente saber que você foi até esse momento, deixa aí hashtag ShortsFrouxo, beleza? E não deixa seu Shorts Frouxo no próximo acampamento que você for. Vigia, varão. É isso, né, João? Agradecer os nossos apoiadores, gente boa, Sign Logos, Logos Decor. Ó, então vai rolar talvez um patrocínio da igreja de vocês aí. O Luciano falou comigo. Talvez vai sair um negócio Legal. gastronômico. Eita. É, um que ateliê aí do negócio bem gostoso que parece que vai rolar. Vamos ver, vamos conversar. Então é isso, se você quer patrocinar o MJCast, fala com a gente aqui também na descrição, que vamos fazer um negócio legal aí pra divulgar a sua empresa e você abençoar a gente aqui também. Isso aí. É isso aí. Fechou? Fechou. Tem alguma palavra que você quer Verdade, passar Ashley. pro pessoal aí pra encerrar? Pra encerrar, queria deixar uma... Eu quero dar uma palavra de encorajamento para quem está caminhando a vida cristã, viver a experiência do discipulado na perspectiva de Jesus. Seja uma pessoa que esteja começando os primeiros passos, ou você que já é experiente na caminhada cristã, viva essa experiência do discipulado, né? Convide alguém para que você possa caminhar com ele, ou convide alguém para que caminhe com você. Não tenha medo, não tenha vergonha, tenha coragem de viver essa experiência, porque você vai crescer muito espiritualmente. E você vai ter história para contar. É verdade. Como o Edney contou muita história aqui, Tem sensacional. história para contar. Muitas virão, em nome de Jesus. Amém, Amém. se Deus quiser. Amém. Fechou, pessoal? É isso aí, que ele cresça. E a gente diminua. Principalmente Amém. a barriga. Tamo junto. Valeu, galera.